Oi pessoal, tudo bom? Esse aqui é o canal Cá Entre Nós e hoje respira fundo porque o assunto é meio tenso. Vamos lá? Ano passado, quando eu fui conhecer sobre investimentos, eu acabei perdendo interesse, porque tinha muita coisa que eu não sabia o que significava. Então, como eu não compreendia direito aquilo, acabou passando batido e só esse ano que eu voltei a estudar realmente sobre eles, entender melhor sobre esses conceitos que envolvem os investimentos. E essa eu confesso que é a parte mais chatinha para quem está aprendendo, é verdade. Só que não tem jeito, gente, é necessário saber, porque senão não tem como prosseguir. Como são muitas siglas, eu resolvi dividir esse vídeo em 3 para não ficar maçante demais para vocês. E hoje a gente vai falar sobre IPCA, IGPM e Selic. Então, gente, tenha um pouquinho de paciência que assim que a gente passar por isso, a gente vai começar a falar sobre os investimentos, tá bom? Então vamos lá. Para começar, a gente vai falar sobre o IPCA. Você sabe o que é IPCA? Vou dar uma dica. Geralmente ele é representado por aí pela forma de um dragão. Assim como quem representa a Receita Federal é o leão, o IPCA quem representa é um dragão. E aí, alguém se arrisca? Não. Gente, IPCA significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Mas o que é isso? Isso é inflação. Essa é a sigla que a gente usa para falar de inflação, tá? Então, toda vez que alguém estiver falando sobre IPCA, essa pessoa está falando da inflação no nosso país. O IPCA é o índice oficial que o Banco Central usa para medir a nossa inflação. Hoje, o IPCA, ou inflação, é calculado pelo IBGE e esse cálculo ele reflete o custo das famílias que recebem de 1 a 40 salários mínimos. Esse período de coleta dos dados para a medição do IPCA vai do dia 1º ao dia 30 ou ao dia 31, dependendo do mês. E essa pesquisa ela é realizada em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço, domicílios para se verificar o valor do aluguel e até concessionárias de serviço público. E esses preços que são obtidos são aqueles preços que são cobrados efetivamente do consumidor. Os grupos de produtos que estão nessas pesquisas são os de alimentos, bebida, comunicação, educação, despesas pessoais, habitação, saúde, transporte, vestuário. Então, pessoal, a inflação ela é a perda do valor do dinheiro ao longo do tempo. Nós, meros mortais, sentimos essa inflação como um aumento generalizado dos preços, o que significa que a gente precisa de mais dinheiro para comprar uma coisa que a gente comprava ano passado ou mês passado, quando a inflação aumenta. A inflação ela não atinge todas as pessoas da mesma forma. Claro que as pessoas que recebem menos geralmente são muito mais atingidas pela inflação. E a inflação acontece quando se consome mais do que produz. Vou dar um exemplo para vocês para tentar deixar mais claro. Imagina que a gente tem 100 sacos de arroz, mas a gente tem 120 pessoas consumindo um saco de arroz. Ou seja, a gente tem mais pessoas consumindo do que produzindo. E isso, consequentemente, eleva o valor daquele produto e isso gera inflação. Claro que não é só de um produto, a inflação, né, é um aumento generalizado, mas é só um exemplo prático para que vocês possam entender melhor. Eu vou deixar lá no post do blog um link de um vídeo que fala só sobre inflação. É um vídeo bem didático, bem legal. Se você não entendeu direito e quiser compreender melhor sobre a inflação, dá uma olhadinha nesse vídeo que vai te ajudar muito. Agora a gente vai falar sobre o IGPM. O IGPM, pessoal, significa Índice Geral de Preços ao Mercado. Ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e é composto pela média de outros 3 índices que eu vou deixar lá no blog, mas eu acho que não convém a gente falar aqui. Eu só quero que vocês entendam que o IGPM é um índice que registra o preço de matérias-primas agrícolas até bens e serviços finais. E esse é o índice que se utiliza para reajustar o seu aluguel ou reajustar as parcelas de financiamentos imobiliários. É mesmo? Para finalizar esse vídeo, a gente vai falar da Selic. A Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Mas o que é isso? Não sei. Isso nada mais é do que onde fica guardado, né, custodiado, os títulos públicos federais. O que eu quero que vocês entendam é sobre o que é a taxa Selic.
Aposto que você já ouviu falar alguma vez sobre essa Selic, fala muito no noticiário da televisão. E a taxa Selic, ela é a mãe de todas as taxas. Ela é a taxa básica de juros do nosso país. Ela é para ser a taxa de juros mais baixa que a gente tem. Ela serve como referência para as outras taxas de juros. É em cima dela que as outras taxas de juros são calculadas, são estabelecidas. Ou seja, se a taxa Selic sobe, as outras taxas vão subir também. Se a taxa Selic desce, as outras taxas também vão descer. Hoje, a taxa Selic está no valor de 14,25, considerado um valor muito alto. Essa taxa é estabelecida pelo Copom, que se reúne de 45 em 45 dias para decidir se a Selic sobe, desce ou permanece estável. Quando o Copom decide aumentar a Selic, significa que ele está querendo diminuir a liquidez da economia. Ou seja, ele quer diminuir o consumo. Ele quer que as pessoas prefiram investir do que gastar dinheiro, buscando frear o consumismo e controlar a inflação. Porque, como eu disse para vocês há pouco, o IPCA é quando as pessoas consomem mais do que se produz. Então, quando você aumenta a taxa básica de juros, você busca frear o consumo para que as pessoas gastem menos, fazendo assim, então, que a inflação baixe. A taxa Selic, ela é dividida em taxa Selic Meta e taxa Selic Over. Elas têm uma diferença bem pequena de valor. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic Meta está em 14,25 e a taxa Selic Over está em 14,15. Essa taxa Selic Meta é a que a gente ouve nos noticiários e a taxa Selic Over é aquela que representa a taxa de juros praticada entre os bancos e empréstimos que eles fazem entre si, que são lastreados em títulos públicos federais. Como eu disse para vocês, são custodiados e liquidados na Selic. Vou deixar também lá no post do blog um link de um vídeo no YouTube que fala só sobre Selic, ele é bem explicadinho, e se você quiser saber mais sobre a nossa taxa básica de juros, eu recomendo muito que você assista esse vídeo. A título de curiosidade, quero contar aqui para vocês que a maior taxa de juros já registrada aqui no país foi de 45% em 1999. Pensa bem, gente, 45% a taxa de juros. Socorro naquela época. Eu não falei muito, porque como eu falei pra vocês, é um assunto mais maçantezinho. É importante que vocês leiam, estudem mais sobre eles. O que eu queria que vocês entendessem aqui é que toda vez que a gente for, no futuro, falar sobre investimentos, é que quando a gente falar que um investimento está indexado, está atrelado à taxa Selic, por exemplo, significa que esse investimento vai te render a taxa Selic. Quando a gente falar que aquele investimento está indexado ao IPCA, significa que ele vai te pagar o valor do IPCA. Quando a gente falar que ele estiver indexado ao IGPM, é porque ele vai te pagar o valor do IGPM, entendeu? Então tá bom. Ainda tem alguns conceitos que a gente precisa aprender, na verdade é uma sopa de letrinhas. Essa aqui foi a parte 1, mas vai ter a parte 2 e a parte 3, para que a gente possa realmente começar a falar de investimento. Se você gostou do vídeo, acha que contribuiu de alguma forma para o seu conhecimento, não deixa de curtir, compartilhar com seus amigos e principalmente se inscrever aqui no canal. Isso dá uma força para que ele possa crescer, tá bom? Então tá bom. Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!